seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver essa questão aqui, a 12 da seção 14.3 do livro do Stuart. É uma função de duas variáveis, dada por raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado menos 4y ao quadrado. Pediu para a gente determinar as derivadas parciais em relação a x e em relação a y, aplicarmos no ponto 1, 0, depois interpretar esses números aqui como inclinações de reta tangente utilizando um esboço à mão. No nosso caso aqui a gente vai fazer utilizando o GeoGebra, ok? Então vamos lá. Bom, eu vou utilizar o MATLAB para calcular as derivadas parciais. Aqui eu deixei um programinha preparado. Eu declarei simbólico as minhas variáveis x e y, ok? Digitei a minha função f de x e y, né, que é a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado menos 4 vezes y ao quadrado. Aqui eu chamei de fx de xy a minha derivada parcial em relação a x. Aqui, se você quiser colocar vírgula 1, pode também, né, mas não precisa, em relação de ordem 1. E aqui a derivada parcial em relação a y, ok? Então, aqui eu vou pedir para executar o programa. Pronto, aqui já deu aqui as minhas variáveis, né? Quem é simbólica. E aqui eu vou chamar, por exemplo, a minha derivada parcial em relação a x, que eu chamei de fx de xy. Então aqui dá menos x dividido por raiz quadrada, né, de 4 menos x ao quadrado menos 4y ao quadrado. Então você pode copiar isso aí. Agora, ele pediu para calcular quanto que vale no ponto 1, 0. Então, me retornou menos 3 elevado a meio dividido por 3. Vamos escrever isso aqui um pouquinho mais bonito, usando o comando pretty, para dar uma resposta mais bonitinha, né? Ou seja, menos raiz de 3 sobre 3, ou seja, é o primeiro coeficiente angular que ele pediu para a gente interpretar como inclinação da reta tangente. E agora a derivada parcial em relação a y, no ponto xy, primeiro, ou seja, aqui deu a derivada, né? Menos 4y dividido pela raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado menos 4y ao quadrado. E aqui, quando você pede para calcular o outro número que ele pediu, no ponto 1, 0, vai retornar 0, ou seja, o coeficiente angular da reta tangente lá, a gente vai ver que dá 0, ou seja, possivelmente essa reta vai ser paralela ao plano XY, beleza? Então, a gente tem as duas derivadas parciais e esses dois números. O primeiro número, menos raiz de 3 sobre 3, que é esse número aqui, e a derivada parcial em relação a y no ponto 1, 0, vale 0, beleza? Então agora vamos lá para o GeoGebra, como é que a gente faz para poder desenhar e interpretar esses dois números, né? Menos raiz de 3 sobre 3 e 0 como sendo coeficiente angular de retas tangentes, beleza? Bom, aqui no GeoGebra, vamos entrar com a função z igual a raiz quadrada de 4 menos x... z igual a sqrt raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado menos 4y ao quadrado. Então, esse aqui é o gráfico da função, ok? Da espécie desse semi-elipsoide, né? Só diminuir aqui a cor dele. Colocar aqui um pouquinho menor aqui. Aqui a cor, transparência. Já um pouquinho mais transparente. Ok? Beleza, temos então nosso gráfico da função.
Agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é fazer o y igual a zero, porque a gente tem as derivadas parciais em relação a x, é quando você fixa o y igual a zero, ok? Então, agora eu vou fazer a interseção desse plano y igual a zero com a superfície. Então, aqui eu tenho esse comando, interseção de duas superfícies. Então, essa aqui e essa aqui. Então, me gerou essa curva C, tá vendo? Então, eu posso, por exemplo, tirar esse, deixar só a curva C para você verificar. Ó. Essa é a curva C, interseção da superfície com o plano, ok? Vamos colocar aqui o ponto que a gente precisa. O ponto é o ponto que tem coordenadas 1 para x, 0 para y e o z vale raiz de 3. Ou seja, esse ponto aqui, o ponto A, é o ponto onde eu quero saber as inclinações da reta. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui agora eu vou pegar no plano, por exemplo, xz e vou desenhar a reta. Essa reta a gente sabe que tem a equação, é como se fosse z menos z0, então z menos, quem que é o z0 aí? É o raiz de 3, SQRT de 3, igual à inclinação que a gente encontrou lá, que era menos raiz de 3 sobre 3, ok? Que foi a derivada parcial em relação a x dividido por 3, que multiplica quem? X menos 1. Equação da reta, né? Aqui nesse caso vai gerar um plano. Esse plano aqui, tá vendo? Esse plano. Agora, se eu quero, por exemplo, a equação da reta, a inclinação da reta tangente, o que eu faço? Eu vou deixar aqui o y e vou pegar novamente a interseção do y com esse outro plano. Aí eu posso esconder o y, posso esconder esse plano, posso esconder a superfície e aqui temos o que a gente queria, tá vendo? A reta no ponto A, tá vendo? Cuja inclinação vale menos raiz de 3 sobre 3, beleza? Então essa aqui é a interpretação da derivada parcial em relação a x no ponto 1, 0, ok? Pedida, que a gente encontrou menos 3 raiz de 3, menos raiz de 3 sobre 3, a inclinação dessa reta aqui, beleza? Agora, para fazermos a outra, o que a gente vai fazer? Vamos esconder essa curva aqui, que eu não preciso mais dela. Vamos esconder essa reta, vamos mostrar a superfície. E agora, o que acontece? A outra inclinação da reta lá, eu quero a outra inclinação da reta lá foi zero, né? A derivada parcial em relação a y. Então, se eu pego, por exemplo, o plano x igual a 1, ok? X igual a 1, tá vendo? Estou fixando o x agora no 1, deixando o y livre aqui no chão, tá vendo? E agora, qual que é a equação do plano? O plano agora vai ser uma reta. O outro plano, na verdade, agora eu vou desenhar o x constante. Então, eu vou desenhar agora no plano ZY. Então, seria z menos raiz de 3, SQRT raiz de 3, igual a zero, né? Que era a inclinação da reta. E aqui ficaria y menos zero. Então, nesse caso, vai dar um plano constante. Então, quando você pede a interseção desse plano com esse, o que vai acontecer? Aí eu posso, por exemplo, tirar esse aqui, eu posso tirar esse e posso tirar a superfície. Ah, tá. Antes, eu vou fazer a interseção de quem? Vou só mostrar aqui o Z, vou mostrar esse aqui, vou mostrar esse aqui. Então, eu quero a interseção da superfície, essa aqui, com o plano x igual a 1. Ok? Essa curva aqui. Deixa eu apagar todo mundo aqui para vocês observarem. Então, aqui, ó, o que a gente obteve? A gente obteve exatamente isso aqui, interseção da superfície com o plano x igual a 1, deu essa curva em preto. E a inclinação dessa reta aqui, como a gente esperar, como a resposta deu zero, beleza? Então, a gente tem essa possibilidade aqui também para, só mostrar novamente a superfície.
e o plano x igual a 1. Então, quando você intersecciona x igual a 1 com a superfície, vai dar essa curva em preto, beleza? E a reta tangente a essa curva tem inclinação zero, beleza? Então, espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima. Né, Miguel? Você participou? Beleza. Até mais, gente.